E aí, galera, beleza? Aqui é o William, né? Hoje a gente vai substituir o Gustavo. A gente vai fazer análise de setores do jogo contra o Rams. E hoje eu estou aqui com o Thiago Portugal. Fala, William. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Estive aqui semana passada falando um pouquinho sobre a vitória contra os Cardinals, e nessa semana a gente vem aqui falar sobre essa humilhação, né? O vexame que foi essa partida aí contra os Rams, né? Tem muita coisa ruim para falar, né, sobre esse jogo aí. Satisfação estar aqui com vocês. Valeu. Antes da gente começar, só dar os recadinhos aqui. Então, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, deixa um comentário também. Além disso, siga o Mile High Brasil nas redes sociais. A gente tem aí o YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Também tem aqui o nosso Apoia-se, www.apoia.se/Mile High Brasil. E aqui o QR Code também. Então, se você puder e quiser nos ajudar, passa lá no Apoia-se. E também a nossa parceira First Down. Se quer torcer com estilo, vai lá. Tem muita variedade de produtos de todas as franquias. E com o cupom MileHighBR, você consegue um desconto lá. Beleza? Então vamos começar. Realmente foi um jogo trágico, né? E começando pelo ataque, assim, numa análise mais geral, eu senti que aquele ataque que a gente começou a ver contra os Chiefs e contra os Cardinals, de um quick game, usando screen, o Russell Wilson um pouco mais móvel, né, fazendo rollout, play action. A gente viu o Ripken, um play action muito bom no jogo com os Cardinals, fazendo um touchdown com o Tomlinson. E eu senti que isso não teve nesse jogo, e inclusive voltou a ser, né, o QB dentro do pocket, o Russell Wilson travadão ali, forçando muito passe longo e aquelas corridas padrão que a gente vê. E eu, pelo menos, tive muito essa impressão. Queria saber qual a sua visão. Cara, o que eu achei do jogo é que o ataque como um todo parecia um ataque completamente anêmico, né? Um ataque engessado. E aquilo que eu até falei na live essa semana, né? A impressão que muitas vezes me dá é que o Hackett, ele, ao longo de toda a temporada, ele parece que abandonava muitas vezes o que deu certo e queria fazer algo de forma diferente, quando na verdade muitas vezes basta você fazer o que está dando certo, aquele famoso ditado, o time que está ganhando não se mexe, né? Faz o simples. E também, o que me dá a impressão, muitas vezes, em vários jogos da temporada do Denver Broncos, é que parece que o Russell Wilson sempre começa com amarras, né? Ele sempre começa engessado. E ele só vira o Russell Wilson que a gente sempre conheceu quando está tudo ferrado, quando está tudo, a vaca já foi para o brejo. Eu não sei se ele falou, agora eu vou fazer do meu jeito, se ele respeitava a comissão, e a comissão ele queria fazer realmente de acordo com o que a comissão determinava dentro do playbook. A verdade é que eu não consigo extrair praticamente nada desse ataque na partida, porque foi uma exibição horrorosa, né, em todos os aspectos, o jogo terrestre, o jogo de passe, tivemos ali poucas coisas a se elogiar, né, mas assim, eu acho que talvez não, com certeza isso foi um dos fatores preponderantes para o Nathaniel Hackett ser mandado embora, porque é um ataque que não tem, como eles disseram hoje, né? A gente está gravando hoje na terça-feira esse programa, hoje teve a coletiva de imprensa, como os donos falaram, como o Peyton falaram, é um ataque sem identidade, é um ataque sem cor, né? Um ataque pobre, é um ataque anêmico, né? Um ataque triste de ver. E aquilo que eu falei, quando a gente consegue fazer algo bem, você correr a bola, às vezes, fazer play action, fazer quick pass, que tinha entrado nos últimos jogos, some. E não é só jogo. Quantas vezes, William, ao longo da temporada, nós não vimos ali, nossa, o primeiro tempo, o Dulcich foi muito bem. Aí ele some no segundo tempo. Nossa, no primeiro tempo, o Sutton ou o Jury foram muito bem. Some no segundo tempo. Então, eu acho que é um sintoma do Nathaniel Hackett. Eu acho que da forma dele treinar, da forma dele tentar fazer as coisas, parecia que ele não fazia o básico.
e nesse de não fazer o básico, ele se complicou e automaticamente o nosso time se complicou. Eu concordo. Até parece que ele se empolgou com as 2 semanas boas do ataque e aí quis retomar tudo que ele queria desde o início, né? Pois é. Mas realmente a impressão é essa, que o Russell sempre está travadão e do nada ele se solta. Tanto que o nosso touchdown vem num drive bom, assim, né? Sim. A gente consegue chegar na red zone, a gente faz o ponto, então a gente ficou 1-1 na red zone. E aí na sequência ele tira o Russell, então é muito estranho realmente. Eu acho que o destaque, assim, a única coisa positiva do ataque, que é difícil de achar alguma coisa, né? Para mim foi o Jerry Jeudy, que já é o terceiro jogo dele em alto nível. Uhum. Ele já virou o wide receiver 1, tanto em aparições, né, quanto em tempo de jogo mesmo. Uhum. Ontem ele teve... ontem não, no último jogo ele teve 6 recepções. Conseguiu 117 jardas, com a mais longa com 36. Né, e ficou com uma média na partida de 19,6. 5. E nas últimas 3 partidas, né, que foi quando ele realmente mudou essa postura dele, começou a aparecer mais, ele teve 266 jardas, somando os 3 jogos, fez 3 touchdowns, que foi contra os Chiefs, né? E o que mais me chama a atenção é que em 21 recepções, em 27 targets, então ele limpou muitos drops, né? E ele já, no geral, assim, ele já passou o Sutton. O Sutton era o nosso wide receiver que estava mais produzindo jardas recebidas. E o Jerry Jeudy já passou ele. O Jeudy está com 780 e o Sutton 752. Além de nossos touchdowns recebidos também, dos 6 que a gente teve na temporada, 4 foram dele. Então, realmente, assim, parece que ele realmente virou, né? Mudou a postura, tá aparecendo. E o que mais me incomodava nele, que era a questão muito do comportamento e de drops, né? E ele meio que deu uma limpada boa nisso, né? Cara, eu critiquei muito ele ao longo da temporada, mas ele vem jogando bem nos últimos 3 jogos, assim, realmente jogando como um wide receiver 1, né, que deveria ser o papel que o Sutton deveria estar exercendo, obviamente, né, o Sutton voltou de lesão na última partida, ele não jogou nos últimos jogos, né, mas a gente vê a produção do Sutton ao longo da temporada é bem aquém para um jogador que ganha os milhões, né, que ele ganhou com a assinatura de um novo contrato. Eu ainda tenho um pé atrás com o Jerry Jeudy, porque eu não sei se ele pode estar fazendo isso para o Denver Broncos ativar o 5º ano dele, né? Eu imagino que o Denver Broncos vai ativar o 5º ano dele, e o 5º ano dele é algo na casa dos seus 15 milhões de dólares, né? Então, assim, é um valor bem interessante para um jogador que tem o seu contrato de calor, e ele também vai entrar na janela de negociação de novo contrato, né? Então, assim, o Jerry Jeudy eu ainda tenho o pé atrás com ele, mas desde que mudaram a posição dele em campo, ele tem jogado muito melhor. Ele jogando mais na posição que o Sutton geralmente joga, ele tem sido muito mais interessante. É um jogador que ganha muitas jardas após o primeiro contato, né, após a recepção. É um jogador que um dos melhores corredores de rota da NFL. Então é um jogador que tem sido realmente o que você falou, talvez a única boa surpresa, a única boa coisa de um ataque que é pútrido, né? Um ataque podre, um ataque que não tem muita coisa. E parece que a conexão entre ele e Russell Wilson é melhor do que a conexão entre Russell Wilson e Courtland Sutton, né? Então, esperamos, né, que ele continue assim. E se ele continuar nessa pegada, é bem possível que ele termine a temporada com umas 900 jardas ou até 1.000 jardas. Né? É verdade. Realmente, também, acho que o principal ponto que assusta nele um pouco é o comportamento, né? A gente nunca sabe quando que ele é à vontade, se ele vai faltar com vontade, mas realmente ele está, pelo menos em campo, ele está demonstrando algo bem diferente assim do Santa, né? O Santa começou no início da temporada, ele chegou a ser o 5º com mais jardas da AFC inteira, então a queda dele foi brusca e na temporada ele tem um TD só, então realmente a produção dele está muito abaixo e acho que para o futuro, né, fica talvez uma incógnita nele, assim, né, e talvez uma aposta mais
no Jury, talvez no Tim Patrick, ele também, né? Tá mutado. O que é complicado é que quando foram feitas as extensões, né, o contrato do Tim Patrick ele acaba antes do contrato do Sutton, né? Então, assim, eu acho que o Patrick só tem mais um ano de contrato, se eu não me engano. Acho que ano que vem ele vai... Não ano que vem, 24, se eu não me engano, ele é free agent. Se eu não me engano, assim, e eu acho que o Sutton é 25, alguma coisa do gênero, ou 25, 26. Então, assim, tudo vai dependendo do que a nova comissão técnica vê desse grupo de recebedores. Mas eu, Thiago, eu tentaria trocar ou cortar o KJ Hamler, porque eu acho que é um jogador que não acrescenta nada. E eu tentaria alguma troca pelo Cortland Sutton. Por quê? Eu usaria essas picks ou para trocar por algum OL já estabelecido, ou para usar no draft para melhorar o meu elenco com OL, ou até mesmo, às vezes, com wide receiver, que sempre tem wide receiver bom na terceira rodada, na quarta rodada, né? Então, hoje eu vejo como 2 wide receivers com segurança, talvez, para 23, o Jury e o Tim Patrick. E o Cortland Sutton, ele vem, eu acho que, decepcionando. Eu acho que, eu não sei o que acontece, se é por causa da lesão que ele teve, aí ele ainda está inseguro, mas ele tem que melhorar muito se ele for ficar em Denver. Eu acho que ele tem que melhorar, fazer um condicionamento melhor, se machucar menos, e também a questão de rotas. É um jogador que dropa também bastante pelo salário que ele ganha, ele não pode dropar o quanto ele dropa, né? Então é isso que eu falo, o Denver Broncos não tem hoje um cara que você olha e fala assim, esse cara é a minha bola de segurança, que é como outros times que eu sempre destaco tem. Talvez esse cara esteja se desenhando no Jerry Jeudy, talvez no Greg Dulcich, né? Que são grandes, boas surpresas esse ano no ataque. Concordo. E até pelo Sutton, né? Pelo estilo dele, assim, era para ele ser um cara muito grande, forte, era realmente para ele colocar isso em campo. A gente não vê ele fazendo isso. Só voltando um ponto, só para você falou que o Jeudy produziu bem depois de receber, né? Após a recepção, desculpa. Teve um lance ontem que ele transformou uma segunda para 16, ele recebeu um passe curto, um screen, e ele transformou em first down. Então, realmente, ele fez isso várias vezes ao longo do jogo, e realmente é uma característica dele que vem aparecendo bem. E aí, um ponto, para mim, negativo do Hackett no geral, que vem aparecendo sempre, você até chegou a comentar um pouco, que ele tira o que está dando certo. Mas ontem, para mim, já tinha me incomodado na semana passada, e ontem me incomodou demais. Ontem não, no último jogo, desculpa. Que é como ele gerencia o elenco. Porque, para mim, não faz sentido as coisas que ele faz. Por exemplo, o Fred Swain chegou... tem dois jogos, ele chegou, né? Ele jogou 2 jogos. E ele já... A primeira aparição dele, ele já teve snaps como wide receiver 3, tanto contra o Cardinals e contra o Rams. Ele passou à frente de calouros que a gente poderia ver mais em campo para desenvolver, né? O Jalen Virgil, até o Montrell Washington e o Brandon Johnson. Então, para mim, não faz sentido. Uhum. Por exemplo, no último jogo, o Swain teve 50 snaps, ele ficou 75% do tempo em campo, enquanto o Virgil teve 19, ficando só 28%, e o Montrell 3, ficando 4% em campo. E o Johnson nem foi para o campo. E somando as 2 partidas do Fred Swain, nos 2 jogos, ele teve 20 jardas e só teve 3 targets para as 2 recepções. Então, assim, chama o cara, dá tempo para ele, passa na frente de um monte de calouro que estava mostrando bem, mostrando coisas boas. O Virgil teve um lance bom, que foi aquele áudio do Wilson. O Brandon Johnson apareceu vários jogos, com uma produção legal. E aí você chama um cara, ele passa na frente de todo mundo, e mesmo assim ele nem ele tem só 3 targets. E aí um outro exemplo para mim que até afetou mais o time ainda do que esse, é a questão do Marlon Mack. A gente viu o Marlon Mack contra o Chiefs, ele foi essencial para a gente conseguir ter uma reação com aquele touchdown dele. Além de receber passe, ele estava desafogando ali o nosso
nosso ataque, tanto contra o Cardinals quanto contra os Chiefs. E aí o Edmonds volta da lesão e passa na frente dele. E aí, para mim, assim, ele passou sem mérito, porque o Edmonds não tinha. Ele veio pela troca, ok, mas ele não demonstrou nada ao longo da temporada porque ele ficou pouco tempo em campo. Ele chegou, jogou um jogo e meio e machucou. E o Marlon Mack, que estava produzindo, virou o running back 3, só teve 10 snaps em campo. Ele só não ficou menos tempo em campo no ataque do que o Andrew Beck, que é o fullback, e o Montrell Washington. E para mim, assim, até por questão do jogador, eu acho que é difícil não desanimar, porque você pegando, somando contra Arizona e Kansas City, ele teve 8 carregadas com 52 jardas e um TD, e 6 recepções para 88 jardas e mais um TD. Né? Além de ser o nosso corredor com a melhor média, está com 5,3 de média por corrida. E com a ausência dele, o nosso ataque parou de ter screen, de ter aquele check down, até porque teve pouquíssimos lances desses para o próprio Chase Edmonds. Então, para mim, assim, é uma coisa que não faz sentido, eu não consigo entender. O cara estava num bom momento, e aí você tira o cara de campo, e aí o ataque volta a não ter uma ferramenta que estava funcionando. Cara, eu concordo com você, eu acho que são coisas estranhas, né? Mais algumas coisas estranhas têm acontecido lá em Denver. Um gerenciamento bem ruim mesmo, eu acho que... mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido alguma ordem de cima para observar alguns jogadores, pensando em 2023. Chase Edmonds veio numa troca, né, com o Bradley Chubb, ele ainda tem contrato, né? Já a gente está falando do Marlon Mack, não tem, né? Então vai ser um free agent, assim como o Latavius Murray. A gente tem uma questão muito incerta a respeito de quem vai ser a dupla, o trio, né, de running backs, porque a gente só tem um, que é com certeza o Javonte, mas a gente não sabe como ele vai voltar de lesão. Mas, assim, eu também acho bizarro, né, você ter jogadores que produziram bem nos últimos jogos, como por exemplo, Marlon Mack produziu muito bem, e ele quase não viu o campo, né? Então, num jogo que também era importante correr com a bola, né? No futebol americano é essencial você correr com a bola. E a questão dos wide receivers é uma questão também muito interessante, porque você puxa um cara do practice squad dos Dolphins, que teoricamente tem uma conexão com o Russell Wilson, né, que jogou em Seattle. Tudo bem, ele passou na frente dos outros, mas mesmo assim teve quase poucos targets, né? O cara não teve tantos targets assim, né? 3. E ao mesmo tempo você usa vaga no seu roster, por exemplo, o Jalen Virgil durante o ano, e você quase não dá targets para ele, você quase não usa ele, né? Então, assim, eu me lembro do Jalen Virgil, acho que recebendo uns 3 passes, sendo que um deles foi o touchdown contra os Titans. Então, assim, umas coisas assim que a comissão faz que a gente não consegue entender muito a lógica, né? Então, o Brandon Johnson, ele teve uma baita pré-temporada, até ele se machucar no último jogo da pré-temporada, voltou para o roster 53 e também quase não vê o campo. Então, a gente sabe que tem potencial nesses atletas, são jogadores que podem ser interessantes para fundo de roster, só que, assim, eles não veem quase o campo. E se eles não veem o campo na semana 15, quando que eles vão ver o campo, você entendeu? Então, eu acho que são várias coisas que a comissão foi fazendo e fez nesse último jogo que acho que são reflexos de tudo que eles fizeram na temporada, que não são coisas inexplicáveis, entendeu? É verdade. E aí, para finalizar o ataque aqui, para mim o pior setor disparado, que é o que mata esse ataque muitas vezes, é a nossa OL, né? Ela é uma tragédia, assim. E esse jogo ela não funcionou nem com run blocking, muito menos em pass blocking. E eu peguei alguns números aqui que são assustadores, assim. Ontem eles cederam 6 sacks e 12 QB hits, né? E o Wilson, ele é o quarterback com mais sofreu sack na liga, com 49. Ele tem um a mais que o Justin Fields e teve um jogo a mais que o Justin Fields. E o Ripken, né, ainda teve 8 sacks. Então, somando os dois, a gente teve 57 sacks na temporada. E aí, sempre que a gente olha assim, a gente sempre vê o Bears perto ali da gente em questão de ceder sacks, né? E aí eu resolvi pegar as 3 partidas, as nossas 3 últimas e as 3 últimas dele, e fazer uma comparação.
Nas nossas últimas 3 partidas, a nossa OL cedeu 19 sacks Nossa. e 32 QB hits. Enquanto a do Chicago Bears, as últimas 3 foram 8 sacks e 13 QB hits. Então a gente vê a nossa 19 sacks contra 8 deles e 32 QB hits contra 13. Então a gente vê assim que o quanto nossos quarterbacks, tanto o Wilson quanto o Ripken, né, quando joga também, o quanto eles sofrem contato. Por mais que não seja um sec, também é um número altíssimo, a gente vê o número de QB hits é muito elevado. Então, não dá para ter um ataque com uma unidade fundamental, que é a linha ofensiva, atuando nesse nível tão baixo, né? Cara, é bizarro, a gente até falou isso também na live, esse número de sacks que vem acontecendo, não só ao longo da temporada, mas principalmente nos 3 últimos jogos, né? É algo assim que é bizarro. Claro que muitas coisas do que acontece no ataque são erros do quarterback, né? A gente vai falar o quê? Das 4 interceptações da partida. As 4 foram erros do quarterback, erros, inclusive, juvenis, 3 do Russell Wilson e uma do Rip. Mas, assim, cara, poucas vezes na temporada, tanto o Russell Wilson quanto o Ripken tiveram tempo para plantar os pés, fazer as progressões de leitura e buscar os alvos. Poucas vezes. Teve vezes, é claro, que um ou outro segurou demais a bola? Teve, com certeza. Mas, assim, tem lances que eles não têm nem tempo de receber a bola e eles já tem uns 3 caras em cima. Tem um sec que o Russell Wilson levou, não lembro contra qual time, mas que tomou um sec de 3 caras, veio 3 caras, amassaram ele, assim. Então, assim, para mim, a prioridade número 1 para o ano que vem tem que ser a linha ofensiva. Hoje a gente só tem 2 caras ali que eu vejo como caras confiáveis, que é o Quinn Miners e o Garrett Bowles, né? O resto, cara, não dá. Você tem que procurar jogadores para chegar ou via draft ou na free agent, jogadores já estabelecidos, porque a gente tem que proteger o nosso quarterback. O quarterback da sua franquia é o seu maior investimento, então você tem que proteger ele. Se ele tomar porrada toda hora, uma hora ele se quebra. E também a questão que você não vai conseguir fazer as jogadas. E também o seu jogo terrestre não vai andar. Então, assim, o nosso time, ele... Vou dizer para você que grande parte do fracasso do nosso ataque também está na OL. Eu acho que essa OL é uma das piores OL. Claro, eu acho também que é muito técnico de OL, que inclusive rodou também, que é horroroso, né? Então, eu acho que foi uma sucessão de erros que começou na off-season e está culminando para esse fracasso nessa linha ofensiva e, consequentemente, no ataque. Sim, até na posição de right tackle, a gente vê que confiaram em 2 caras, né, o Compton e o Stanley, e os caras não viram campo. Né? É aquele negócio de você querer colocar um band-aid toda hora, né, William? Uma hora o band-aid não segura mais o sangramento. Uma hora você tem que efetivamente estancar o sangramento da forma correta. Não adianta você ficar colocando band-aid a temporada após temporada. O Denver Broncos ele tem que endereçar a posição de right tackle logo. Isso é uma negligência que começou com o John Elway e continuou com o George Paton em 2 drafts. O Denver Broncos tem que endereçar a posição de right tackle. É verdade. E aí você comentou sobre as interceptações. Só para a gente falar delas antes de encerrar a parte do ataque, para mim foram completamente absurdas. Assim. Acho que foi a pior partida do Wilson na temporada. Foi. E aí, eu até fiz questão de rever as 3 assim, para ver como estava o jogo no momento. Uhum. No primeiro passe do jogo, né, que foi o segundo passe, a primeira interceptação, desculpa. No primeiro passe do jogo, aquela jogada clássica do Hackett, né, que ele manda todo mundo em rota vertical, e o Wilson tenta uma bomba, ele já força um passe no Sutton, completamente marcado pelo Jalen Ramsey, que chega a dar um tapa na bola, poderia ter sido pegada a bola ali. Aí tem uma corrida e aí depois ele força o passe interceptado. E aí esse lance, cara, eu não consegui entender o que passou na cabeça do Russell Wilson, porque foi um dos poucos momentos que a OL deu um tempo para ele lançar, e ele teve por volta de 4 segundos ali tranquilo. E aí ele força um passe no Sutton com marcação dupla ali, sem nenhuma separação. E aí, inclusive o Sutton, nessa rota que ele corre,
a vontade dele assim, é inexistente. O release dele é zero. Depois até aconselho alguém rever o lance. Ele começa a rota quase que andando, assim, é meio estranho. E aí, quando você vê pelo ângulo, não dá pra gente ver o Jerry Jeudy, porque ele parte em uma rota vertical e some da imagem. Mas o Salbert e o Latavius Murray estavam completamente livres. E aí ele força um passe no Sutton interceptado. A segunda, né, a gente recupera a bola, né? Tem um hold do Glasgow, que também, quando um cara experiente, toda hora cometendo essas faltas, vira uma segunda para 16. E aí, mais uma vez, o Swain e o Edmonds livre. O Sutton consegue separação. O Jury, um pouco depois, antes do passe, um pouquinho depois do passe, ele também consegue, quando ele quebra a rota, ele consegue muita separação. E aí o Wilson força um passe no Dulcich, que para mim, eu não sei qual foi pior, a primeira ou a segunda, porque o Bob Wagner estava inteiro no lance. Foi coisa de calor assim mesmo, né? É inexplicável, porque nessa jogada a gente tem o Swain livre e o Edmonds em rotas mais curtas. E aí o Sutton bem, um pouco mais avançado, livre. E o Jury, quando ele quebra a rota, ele fica completamente livre. Ele consegue muita separação e aí o alvo dele é um cara que está muito bem marcado. A terceira é um pouco menos pior, né? Acho que ele tenta ali um passe longo, força ali uma bola na red zone, na end zone, desculpa. E aí essa também, quando você vai ver o lance, o Jury tá livre, tem várias opções livres, inclusive ele pode até correr, ele tinha um espaço para correr, e aí ele, acho que no desespero de tentar o touchdown, ele força um passe com dois caras em cima deles, inclusive um deles sendo o Jerry Ramsey, e aí sofre mais uma interceptação. E aí eu fico com uma sensação assim de que muitas vezes o nosso ataque não tem paciência, porque nessa terceira o ataque estava avançando legal. Inclusive, teve duas ótimas bolas para o Jerry Jeudy, que a gente conseguiu avançar. E aí, nessa que tinha uma oportunidade de ganhar jardas, de ganhar um first down, ou correndo, ou com as opções que estavam livres, que tava, quase todo mundo era uma boa opção, força um passe longo, totalmente desnecessário. E eu fico um pouco um pouco com essa sensação de que muitas vezes, em vez de continuar mantendo o ritmo para campo, a gente tenta um passe muito longo, e aí acaba queimando um down, né? Ou a bola não é recepcionada, ou até é interceptada. Então foi um jogo assim bem estranho do Wilson nessas três jogadas, principalmente as duas primeiras, né? Eu acho que foi o pior ou o segundo pior jogo, né? Não sei, em números assim de interceptações, com certeza foi pior, mas teve aquele jogo dos Colts também que foi horroroso, né? Então, e assim, a gente fala bastante que a comissão limita muito ele, mas isso é erro totalmente dele. Um quarterback experiente como ele não pode cometer esses erros ridículos, que foram erros bem juvenis, né? Isso é erro de quarterback calouro, isso é erro de quarterback que acabou de chegar na liga, de quarterback fraco, né? E essas interceptações, assim, a primeira e a segunda são patéticas, né? Eu acho que não tem nem o que falar, você não tem nem como culpar o seu recebedor, porque ele buscou uma janela que não existia, estava muito mais pro defensor. E a terceira é aquele negócio, né? Ele quis fazer uma jogada de 31 pontos, quando ele precisava 7 por vez. E aí nisso é o que você falou, o desespero, né? Só que mais uma vez, um cara como ele, um cara que é experiente, não pode se deixar levar pelo desespero, porque o time tá jogando mal na partida. Você tem que buscar 7 pontos por vez, né? Ou 6 e mais um do chute. Então você tem que buscar um touchdown por vez. Você não vai conseguir um touchdown de 10 jardas ou um touchdown de 50 jardas, ele não vale um mais que o outro. Entendeu? Então você tem que ter a calma. E é isso que um quarterback experiente tem que trazer para o seu ataque. Então eu acho que é um ataque completamente disfuncional, um ataque completamente estranho. Eu não sei o quanto
o Russell Wilson está jogando saudável, eu não sei o quanto o Russell Wilson está bem psicologicamente. Eu acho que ele é um cara que vai ter que, nessa off-season, fazer um trabalho muito forte mental, um trabalho muito forte de realmente de treino, de buscar aprimorar, porque esse tipo de erro é preocupante. Isso é uma coisa que você olha e você fala, ixi, será que eu tenho esse quarterback ou eu tenho aquele quarterback que jogou contra os Chiefs? Então, assim, o que o Russell tem que buscar é ser um cara constante, né? Essa inconstância dele de altos e baixos na mesma temporada, no espaço curto de tempo, é muito preocupante. Então, assim, foram interceptações bem ruins e, consequentemente, a derrota está mais de 50% na conta dele do jogo, com certeza. Sim. Agora, indo para a defesa, né? Para mim, foi a pior performance dela na temporada, né? Até pelo número, a gente dá para ver isso muito claro. Eu senti pouca agressividade, assim, que a gente está acostumado, né? O Mayfield teve bastante tempo, ficou bem tranquilo no jogo. Também senti muita dificuldade de finalizar jogadas. Várias vezes tinham que vir 2, 3, 4 para derrubar um jogador. Errando o teco, né? Muito erro de teco. Errando muito teco. A gente não... eles não chutaram nenhum punch, então a nossa defesa realmente estava muito abaixo. E ela passou da terceira com a menor média de pontos cedidos, com 18,1, para a sétima, com 20,3. Então a gente vê como foi ruim a atuação, né? Uhum. Cara, a defesa, eu acho que foi ou pior ou o segundo pior em termos de execução. Mas em termos de pontuação foi disparado pior. É o que eu falei na live. Eu não lembro, eu como torcedor do Denver Broncos, um jogo tão ruim em termos de pontuação, uma humilhação tão grande há anos, assim, né? Porque assim, a gente tomou 51 pontos e foi assim algo humilhante, algo vexatório. A gente não tomou 51 pontos do Patrick Mahomes. A gente tomou 51 pontos do Baker Mayfield. O Baker Mayfield, o punter não chutou, não deu um punch, cara. Todas as campanhas do Russell Wilson resultaram em ponto, do Baker Mayfield resultaram em pontuação, uma vergonha, né? Assim como a gente elogia, a gente joga louros quando tem que jogar nessa defesa. Essa defesa, no geral, quando você faz uma análise no contexto completo, foi fantástica ao longo do ano todo. Se tivesse tido um ataque minimamente decente, essa defesa teria colocado esse time nos playoffs, mas foi uma performance pavorosa, grotesca, horrorosa de todos os setores, seja os linebackers, que mais uma vez conseguiram o jogo terrestre andar até o final, 3 touchdowns terrestres. O Tyrande acabou com a gente, como a gente teve vários anos, a gente está sofrendo com isso, né? Então, assim, foi terrível, cara. Eu achei horroroso. E para mim, o pessoal fala que eles acham que a defesa desistiu. E é essa imagem, essa impressão que dá. Porque como é que você tem uma performance maravilhosa contra os Chiefs e contra os Cardinals e daqui a pouco, da noite pro dia, a carruagem, né, vira abóbora, né? Eu queria entender como é que acontece isso daí, né? Verdade. Inclusive, um setor que foi bem dominado foi a DL, né, nossa linha defensiva. Sim. Não pressionou, não parou a corrida. Inclusive, se a gente olhar os linebackers, o Singleton e o Jewell, eles foram líderes em tackles, né? Eles ficaram totalmente sobrecarregados. Sim. Porque a DL não parava. Foram 20 tackles para o Singleton. Não, o Singleton é uma grata surpresa, né? Mas mesmo assim, mesmo ele dando uma porrada de teco, um monte de teco, não dá, cara, porque o setor inteiro estava totalmente um buraco, né? Isso. Ninguém segurava, parecia um queijo suíço. A gente terminou a partida sem nenhum sec e apenas um tackle for loss e um QB hit. Então a gente vê realmente que é terrível. Você citou o Higbee, não é nenhum grande tight-end da liga. Não, lógico que não. A gente vê que eles conseguiram fazer esses pontos sem o Cooper Kupp. Exatamente. E o Ken Akers também, que é um bom running back, mas também... Tava para ser trocado, faz pouco tempo. Não é nada. Way, cara. Ele teve 118 jardas, corridas em 23 carregadas, 5,1 de média e 3 CDs. Ele tinha 4 só até essa partida. Então ele fez quase o que ele já tinha, ele quase fez nessa partida. Ele ainda produziu recebendo, conseguiu 29 jardas recebendo, né? E os 2 CDs dele me chamaram a atenção, porque os 2 primeiros dele, só o Kawan Williams encosta nele e perde o teco. E no segundo, ninguém encosta no cara. É um negócio assim, quase que abriram um caminho para ele passar, né? Estenderam o tapete vermelho pro cara, né?
Cara, eu fico muito puto quando eu vejo o jogador do nosso time, seja qualquer jogador que for, não dando teco, cara. Eu acho que você tem que dar teco, sabe? Lógico, no momento certo, mas você tem que dar teco. Né? Eu acho que não tem que ter essa de, o cara já vai entrar, meu, foda-se, desculpa a palavra, tá? Mas vai para cima, cara, sabe? Derruba, bate, mas se esforça, né? O que me deu a impressão é muitas vezes que a defesa, tipo, entrou no modo tô nem aí, você entendeu? Tipo, a gente se esforça pra caramba, o cara começa o jogo aí, ó, lança 2 interceptações e agora Já acabou. eu vou ter que corrigir a cagada dele. Essa é a impressão que dá. E eu acho que essa foi a mentalidade, porque eles largaram mão, a gente viu já tava 30 pontos, cara. Não tem como, virou o intervalo com 30 pontos na frente dos caras, pô. É ridículo. Sabe, uma performance pavorosa, pavorosa para os caras deixarem o estádio envergonhados. E eles envergonharam nós, torcedores, e a organização Denver Broncos em rede nacional em dia de Natal, cara. Verdade. Agora partindo para os especialistas, né? Que foram provavelmente a melhor unidade da partida. A gente vê como que o time foi mal quando eles foram os melhores, né? Os punts deram uma melhoradinha, né? Deram uma melhorada, até conseguir um dentro das 20 jardas, mas também chutou pouco, né? O Montreal, o único retorno que ele teve, até porque não teve punch dos Rams, ele até foi bem, conseguiu 29 jardas ali, teve até uma boa cobertura, não teve nenhum erro dele, né? Então só isso já tá bom. A mesma coisa pro McManus, né? Que fez o que a gente se espera do cara, né? Aquele cara que normalmente era muito confiável, e ontem ele fez o que ele é bem pago para fazer, né? Que é entre os 10 mais bem pagos. Fez ali 2 field goals, sendo um de 54 jardas. Mas mesmo assim, né? Acho que pro futuro, assim, tem que dar uma renovada inteira na unidade, né? Cara, é para você ver como a partida foi tenebrosa, né? Quando seu melhor setor é os special teams, que é o 32º da liga, ou seja, o pior da liga, né? Então a sua partida foi um lixo, né? Então a nossa partida foi um completo lixo, né? O ataque, a defesa, né? Os special teams, cara, o McManus não fez mais que a obrigação dele. Eu acho que ele é muito bem remunerado. Ele não pode ter a performance horrorosa que ele teve ao longo da temporada. Então ele chutou, acertou os field goals dele, tá certo, extra points, beleza, né? O nosso Panther, cara, ele é horroroso. Ele melhorou um pouquinho, mas ele é horroroso. Então eu acho que já mandaram embora o Dwayne Stooks ali, eu acho que pesou contra ele, inclusive, algumas decisões dele, uma delas foi acreditar e apostar nesse rapaz, no Cordes Waitman, né? Então, assim, mas é uma unidade, como você falou, que ela precisa ser literalmente começar do zero, né? Eu não sei, eu acredito que ainda o McManus vai ficar, porque é uma questão muito de elenco, eu acho que eles vão, mas é uma coisa que você precisa buscar uma competição, mas você tem que, eu não sei se o Montreal é o retornador, não sei, mas eu não sei, a gente não teve, há anos a gente não tem um treinador de special teams bom, cara, porque o Dwayne Stooks, ele só falava, shoot the rock, mas assim, não fazia nada, cara. Era performances ruins semana após semana. Então, assim, é muito bom eu falar aqui no microfone com você, eu falar, não, porque a gente tá treinando, a gente vai ajudar, tal. Quando na execução é uma execução ruim, é uma execução que semana após semana não se justifica, não melhora. Né? Então, assim, o Denver Broncos vai ter muito trabalho, né, para ajustar. O treinador que vier, né, trazendo a sua comissão, vai ter muito trabalho para ajustar esses special teams, porque hoje o Denver Broncos de special teams, não só hoje, mas há anos, é uma desgraça, cara. A gente não consegue retornar nada, a gente não consegue coberturas boas, a gente não consegue ter bloquear, né, punches, bloquear chutes. Então o nosso time é muito disfuncional. E o nosso time ele é disfuncional em todas as regiões. E o que fica mais latente quando a gente vê é os special teams. Perfeito. Então a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, Portugal também, né? Valeu pela participação aí, muito obrigado. Só lembrando o pessoal, né? Seguir nossas redes sociais, né? Também o nosso apoio está aqui na tela. Então é isso, galera. Valeu Portugal mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Go Broncos. Valeu, galera. Falou.